Olá, seja muito bem-vinda à nossa terceira aula do curso de formação de coach de bem-estar e emagrecimento. Essa aqui é a terceira e última aula deste primeiro módulo introdutório do nosso curso completo. Seja muito bem-vinda a mais essa aula. Se você está aqui nessa terceira aula, você deve ter assistido já a primeira e a segunda. Se você ainda não assistiu, eu indico que você assista primeiro, porque estes ensinamentos são sequenciais. Então, o que nós vamos ver hoje na terceira aula, ele é a sequência do final da nossa última aula, que foi transmitida na sexta-feira, ao vivo. E para quem não conseguiu assistir ao vivo, ela também já está disponível aqui no nosso site. Tá? E este primeiro módulo, por que então que ele foi aberto para todas as pessoas interessadas de forma gratuita? Bom, quando eu decidi reunir todos os meus conhecimentos e compilar neste curso, eu gostaria que ele atingisse o máximo de pessoas. E é por isso que esse primeiro módulo ele está sendo aberto, compartilhado para todas as pessoas interessadas em ter mais conhecimento na área, né, e que pretendem se formar como coaches de bem-estar e emagrecimento. Então, meu muito obrigado por você ter chegado aqui até essa terceira aula, tá? E eu costumo também dizer sempre, quando eu abro uma nova turma, que eu não economizo em compartilhar os meus conhecimentos com as minhas alunas, tá? Então, este curso, ele é realmente um livro aberto daquilo que dá certo na minha prática, no meu dia a dia, com as minhas clientes, tá? De tudo aquilo que eu aprendi, de todas as minhas formações, eu realmente reuni e masterizei neste curso que está sendo apresentado agora para você, tá? Então, agora nessa terceira aula, dando sequência a tudo que a gente viu na primeira e na segunda aula, vamos continuar com as técnicas, tá? Espero que você tenha aproveitado a nossa última aula, que você tenha feito anotações dos pontos mais importantes, tá? Então, na nossa última aula, apenas rapidamente recapitulando o que a gente aprendeu na nossa última aula. Então, a gente aprendeu que a gente precisa começar a verificar onde será o nosso primeiro atendimento, né? Se ele vai ser online ou se ele vai ser presencial. A gente começou já a pensar nos primeiros detalhes desse atendimento, de onde vai ser. A gente também abordou a questão da energia da sessão, que a gente precisa sempre manter uma energia alta para a gente ter uma sessão super uau com o nosso cliente. A gente também abordou a estrutura que precisa seguir a primeira sessão. E, além disso, as técnicas como rapport, recapitulação, a pergunta com escala e a pergunta coringa. E hoje eu também separei mais algumas técnicas para abordar com você durante esta aula. E, conforme prometido, a sessão inteira da primeira sessão, né, a ferramenta completa da primeira sessão. Então, a gente vai ter o roteiro completo de como conduzir esta primeira sessão, certo? Bom, então a primeira técnica que eu separei para essa primeira aula é a técnica da metáfora. Essa técnica a gente vai, como eu disse na última aula, tá? A gente não vai usar todas as técnicas reunidas em uma mesma sessão. A gente vai ter uma ferramenta que é um compilado de algumas técnicas, né? Ou seja, um roteiro das perguntas certas que você vai fazer ao longo daquela sessão. E você precisa ter toda essa bagagem de conhecimento para você usar também quando você achar necessário, tá? Porque uma sessão, ela é roteirizada sim, mas você precisa ter liberdade para saber conduzir e fazer as perguntas. Por exemplo, eu achei que era necessário fazer uma pergunta a mais que não estava ali naquela ferramenta, tá? Você precisa ter essa liberdade de conduzir de forma espontânea, de forma natural essa sessão, tá? Para que ela não fique totalmente lida, totalmente sequencial, para que você dê o seu toque a mais, o seu toque pessoal ali no seu trabalho, tá? Então, por isso que é importante você dominar todas essas técnicas para que você tenha essa liberdade de usar quando você achar que é necessário, tá? E essa primeira técnica é a metáfora. E o que é a metáfora? A metáfora é a gente trazer uma história
né, com outros personagens, de uma outra situação, mas que representa aquilo que a pessoa precisa aprender neste momento, tá? Então, por exemplo, vamos ilustrar, né, em que momento que eu vou usar essa metáfora. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tem o objetivo de ter uma perda de 20 quilos, por exemplo, tá? E agora, nesse momento do processo, ela tá achando que essa meta tá um pouco distante da realidade dela, não consegue se ver, né, perdendo esses 20 quilos, porque ela não consegue visualizar ainda, né, ainda está muito distante da realidade dela, né? Então, quando eu tenho esse tipo de situação com o meu cliente, eu costumo usar a seguinte metáfora. Olha, fulana, você sabia que emagrecer é como dirigir numa estrada escura? Mas como assim, né, dirigir numa estrada escura? Por exemplo, se você sair agora da sua cidade ir para uma próxima cidade, para uma cidade vizinha, né, que você precisa pegar a estrada, né, que esteja a alguns quilômetros de distância. Quando você sai da sua casa e pega a estrada, você não necessariamente consegue já enxergar a próxima cidade, né, ou seja, o seu destino final, né? Então, o que você precisa enxergar naquele momento presente? Você só precisa enxergar os próximos 100 metros. Você não precisa já enxergar o seu destino final, o seu objetivo. Você só precisa enxergar os próximos passos, ou seja, os próximos 100 metros. E no emagrecimento é a mesma coisa. Você não precisa ficar focada agora, nesse momento, né, nos 20 quilos, né, nos 20 quilos que parece tão distante, nos 20, nos 10, nos 30, né, enfim, né, de acordo com o objetivo do seu cliente. Você não precisa focar nesse momento, né, nesse objetivo final. Vamos focar agora nos nossos próximos 100 metros. O que são os nossos próximos 100 metros? São os nossos objetivos dessa semana. Então, se você tem uma meta, um objetivo semanal de perder 1 quilo por semana, esse é o nosso objetivo agora. Vamos prestar atenção nisso, vamos nos centrar nisso, vamos nos focar em 1 quilo, tá? E aí, como dirigindo numa estrada escura, né, que a cada avançando 100 metros e mais 100 metros e mais 100 metros, a gente chega no nosso destino final, né, ou seja, no nosso objetivo, assim também será com o emagrecimento. Se você perder 1 quilo por semana, ao longo de um mês você terá perdido 4 quilos. Ao longo de 10 semanas você terá perdido 10 quilos, né, e você vai consequentemente conseguir atingir os seus resultados. Então essa é uma das metáforas que eu utilizo durante o processo de emagrecimento, tá? Então a gente vai se utilizar dessa técnica da metáfora quando a gente achar que é necessário, tá? Ela pode estar presente em algumas das ferramentas que nós vamos aprender no próximo módulo das ferramentas, e ela pode ser usada também de forma avulsa, né, durante uma ferramenta, durante uma conversa, durante um feedback de WhatsApp, né, de manutenção, para saber como que está sendo a semana da pessoa, tá? Então eu preciso dominar tudo isso para ter essa liberdade de me utilizar dessas ferramentas, dessas técnicas, né, dessas perguntas, quando eu achar que ela é necessária, tá? A próxima técnica de hoje é o ensaio mental. Lembra na última aula, na segunda aula transmitida na sexta-feira, que eu me propus aqui com você da gente fazer um ensaio mental da sua primeira sessão? Então eu propus para você, vamos imaginar como vai ser a sua primeira sessão, que lugar que ela vai ser domiciliar, vai ser na sua casa, qual o cantinho da sua casa que você vai escolher para fazer esses atendimentos? Ou vai ser num ambiente corporativo, numa sala comercial, né, numa sala de atendimento, no consultório? Vamos começar a imaginar como vai ser? O que você vai estar vestindo nesse dia? Como você vai se preparar profissionalmente para receber essa pessoa? Isso também é uma técnica que a gente pode se utilizar para trabalhar durante as sessões com o nosso cliente. Então, esse ensaio mental funciona mais ou menos assim. Imagina que ela quer, né, que ela tem o objetivo de perder 10, 20 quilos e ela não consegue se enxergar ainda naquele momento, porque para ela parece algo muito distante, ela ainda não consegue se ver nessa situação. Então vamos fazer um ensaio mental
Imagina que você conseguiu já conquistar os seus objetivos. Que dia vai ser esse? É um momento especial? É uma data comemorativa que você está esperando para estar já se sentindo melhor? Que roupa você vai estar usando nesse momento? É aquela roupa que você quer usar faz tempo, mas que você não está se sentindo à vontade porque parou de te servir, começou a ficar justa demais? Então vamos fazer um ensaio mental deste momento, né? E você vai trazendo à tona esse momento, a emoção desse momento, né? A energia desse momento, tá? Para a pessoa já começar a se visualizar, tá? Porque, como a gente diz, né? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho funciona, qualquer caminho serve. Mas quando a gente sabe para onde a gente quer ir e a gente começa a visualizar, a concretizar isso através de um ensaio mental, só um caminho serve, tá? E o caminho é o caminho que você vai guiar a pessoa através de semana a semana deste trabalho que vai sendo construído, né, de uma jornada que vai sendo construída semana a semana, com novos comportamentos e, consequentemente, novos hábitos. Então, vamos fazer esse ensaio mental, tá? Então, vamos dominar também mais essa técnica do ensaio mental, porque eu vou poder também me utilizar dela durante as minhas sessões de atendimento, tá? Próxima técnica, patrocínio positivo. Então eu preciso sempre elogiar a pessoa quando ela acerta, mesmo que sejam pequenos acertos. Tudo isso precisa ser elogiado, precisa ser comemorado. Muitas vezes a pessoa está fazendo mudanças já e ela acha que ainda são pequenas, que ainda não merecem ser comemoradas, tá? As pessoas têm costume de serem muito autocríticas e elas têm também o costume de se comparar com outras pessoas. Lembra que eu falei que hoje em dia as pessoas se utilizam muito da internet para se comparar com outras pessoas, com o resultado de outras pessoas? Tá? E eu preciso sempre elogiar a pessoa, tá? Mesmo que seja um pequeno passo em direção dos objetivos dela, ele precisa ser comemorado, elogiado. Então eu vou sempre reforçar esse patrocínio positivo com palavras como muito bem, excelente, continue assim, tá? Então essas palavras elas serão também motivadores externos para ela continuar trilhando esse caminho dos objetivos, tá? Então, esse reforço positivo, esse patrocínio positivo, ele vai estar sempre presente na minha relação com o meu cliente, tá? Então, eu vou estar sempre fazendo esse patrocínio positivo de todas as mudanças que a pessoa está promovendo já no seu dia a dia. E eu também preciso estar pronta para lidar com o retorno positivo como com o retorno negativo, né? Ou seja, como eu disse hoje, né, até no e-mail que eu mandei para vocês informando da mudança do horário da aula, né, a nossa vida ela não é linear, a gente acha que o caminho ele vai ser uma reta e muitas vezes ele é sinuoso, né, ele tem imprevistos, ele tem altos e baixos, então eu tenho que estar preparada para ter o retorno positivo ou negativo, ou seja, um retorno de semana que foi ótimo, que a pessoa perdeu peso, que a pessoa teve resultados, que ela está super confiante, e também para um momento onde a pessoa teve uma semana cheia de imprevistos, cheia de coisas que ela não previa, né? Festas, encontros, reuniões, situações adversas que foi para ela desafiadoras, que ela não conseguiu se manter ali 100% focada, né, ou seja, tanto na alimentação quanto na atividade física, ela não conseguiu se comprometer 100% com a tarefa que ela firmou ali comigo na sessão passada. Então eu preciso estar preparada para ouvir todo e qualquer tipo de feedback, tá, que chegar para mim, tanto o positivo quanto o negativo. Então se a pessoa, poxa, essa semana gostaria de perder 1 quilo e perdi só meio quilo. Poxa, que ótimo, pelo menos a gente não se estacionou no que a gente estava, você não ganhou peso, né? Ou a pessoa, essa semana não ganhei peso, nem perdi peso. Tinha meta de perder meio quilo por semana, e essa semana foi uma semana corrida, difícil, muito trabalho, muito estressante. E eu empatei, na balança eu empatei. Não tem problema, o importante
O mais importante são as mudanças que você promoveu. Você me mandou as fotos dos pratos, eu vi que eles foram saudáveis, né? Você não teve tempo de praticar atividade física, de acelerar essa queima, mas não tem problema, foi positivo, as mudanças estão sendo significativas. O mais importante é que você resistiu a isso, que a balança não aumentou. Veja que se você não estivesse neste programa, as chances de você ter ganhado peso seriam maiores, porque você ia agir de outra forma, com outros pensamentos. Então, sempre fazer esse patrocínio positivo, esse reforço positivo, fazer a pessoa enxergar que de tudo que ela fez, com certeza tem pontos positivos para a gente extrair, tá? Então, essa também é mais uma técnica muito importante para estar presente aí durante todo o seu trabalho, tá? A próxima técnica que eu separei para te ensinar hoje é da ressignificação, ou seja, para a gente dar um outro significado em algumas partes da vida desse meu cliente, principalmente daquilo que ele vê como negativo. Por exemplo, a pessoa fala que reeducação alimentar é chato. Vamos trocar reeducação é chato por reeducação é saudável, né? Vamos trocar ir na academia é cansativo, entediante, por ir na academia me dá mais energia, me dá mais pique, me dá mais disposição, eu me sinto mais confiante, eu sinto um bem-estar depois que eu termino as minhas atividades físicas, né? Porque assim como o hábito, ele é um comportamento repetido, a nossa programação neurolinguística também é uma sucessão de pensamentos repetidos. Então, se a pessoa fica sempre trazendo o lado negativo das coisas, eu preciso dar um outro significado para isso. E é aí que eu vou começar a trabalhar a questão da PNL com a pessoa, também tão abordada dentro dos assuntos do coaching, tá? Então, essa programação neurolinguística, ela vem dessa ressignificação, de eu trocar algumas palavrinhas que parecem simples, mas que vão começar a fazer toda a diferença na vida da pessoa, tá? Então, por exemplo, uma das palavras que é uma das mais emblemáticas no coaching, né? Que é, por exemplo, trocar a palavra difícil ou dificuldade por desafio. Porque dificuldade ninguém quer passar uma dificuldade, quer estar numa situação difícil, ninguém quer. Mas um desafio, todo mundo quer enfrentar um desafio, quer superar um desafio, né? Quer se sentir desafiada, né? Traz uma questão da motivação, o desafio. Então, uma das palavras mais utilizadas, né, na mudança da linguística, da neurolinguística, né, no nosso cliente, que a gente precisa propor para ele, é trocar a palavra dificuldade, difícil, por desafio. Vamos trocar, então, a partir de agora, algumas palavras. Vamos trocar o não consigo por vou tentar. Vamos trocar o não consigo por não consigo ainda, né? O ainda, ele traz a noção de que eu ainda não consigo, mas eu estou trabalhando para conseguir. Tá? Então, pequenas mudanças. Então, por isso que é muito importante eu ter sempre papel e caneta na mão. Lembra do meu espaço de insight? Porque enquanto eu estou atendendo, eu também estou analisando o comportamento dele, estou analisando a sua fala, as suas crenças, o que tem de negativo, o que tem de positivo e o que precisa ser mudado, né? Lembra que para ele sair do estado atual e chegar no estado desejado, vai ter um caminho aí a se percorrer, tá? E eu é que vou ser esse agente de transformação. Lembra que eu falei na primeira aula que seremos os agentes de transformação? Então eu preciso estar atenta a tudo que for necessário ressignificar, tudo que precisa ser transformado, tá? E sou eu de fora que tenho uma outra visão para observar, né? Porque muitas vezes a pessoa de dentro, ela não enxerga o que ela está fazendo, o que ela está falando, porque aquilo está no piloto automático. E quando a gente está no piloto automático, a gente não consegue ter ações conscientes, tá? Então, essa é mais uma técnica que você precisa dominar para você aplicar quando você achar necessário, tá? Muito importante também, um ponto muito importante aqui da nossa profissão,
que é não dar ordens, tá? Então, o coach, ele não dá ordens, tá? Uma coisa é orientar, outra coisa é dar ordens, tá? Sempre eu preciso ter um cuidado quando eu vou fazer uma orientação, quando eu vou fazer um direcionamento, para que seja num tom sempre muito empático, num tom muito leve, para que não fique parecendo que eu estou dando ordens, tá? No comportamento dele, lembra? Através das perguntas, eu tenho as respostas que já estão dentro dele mesmo, tá? E essas respostas é que serão as nossas tarefas, que serão os comprometimentos na mudança de atitudes, tá? Então, nunca eu vou ser uma pessoa que vou dar ordens na atitude, tá? Eu vou sempre mostrar, eu vou sempre direcionar, eu vou sempre guiar, tá? Mas eu nunca vou dar ordens, tá? E agora, depois de trabalharmos todas essas técnicas, chegou a hora da gente ir propriamente dita para a primeira sessão. Então, na aula passada, a gente aprendeu, então, a primeira parte da primeira sessão, né, que é o quebra-gelo, a apresentação, o educativo do coaching, o termo de confidencialidade. Então, depois de fazer todas essas etapas, é que eu vou começar realmente a entender um pouco mais do meu cliente, a entrar na ferramenta da primeira sessão, tá? Então é importante eu saber, né, alguns dados do meu cliente, né, claro, nome, idade. É importante eu também saber o peso e a altura do meu cliente, tá? Então, junto lá com a mensaginha de confirmação, lembra que a gente vai mandar uma mensagem de confirmação e junto eu vou reforçar para ele que ele precisa reservar esse momento para a gente ter a mesma qualidade do presencial no online, caso você vá atender no online. E junto com essa mensagem, você vai pedir para que ele se pese também, tá? Você vai pedir para que ele se pese, tá? A gente não vai mandar que a pessoa se pese, tá? É claro que a pessoa, quando ela quer perder peso, ela sabe que ela vai precisar se pesar, mesmo que ela tenha pavor de balança, né? Que ela não goste de subir na balança, mas um dos indicativos, temos outros indicativos também para analisar a evolução e o avanço, né, da pessoa, é a balança. Então, é importante a gente ter esse registro, tá? Pedir para a pessoa, então, se pesar. Eu vou precisar dessa informação até mesmo para fazer uma avaliação do estado atual da pessoa, tá? Então, vou pedir a altura, vou pedir o peso da pessoa e vou ter esses dados comigo, tá? Atualmente, eu gosto muito de fazer um cálculo do IMC da pessoa para passar para ela qual é o estado de saúde dela. Por quê que eu faço esse cálculo do IMC? Porque eu preciso mostrar para a pessoa que esse processo de emagrecimento, ele não é só uma questão estética, tá? Ou seja, a pessoa, ela não tá aqui apenas se consultando comigo, apenas por fins estéticos, mas sim porque eu também me importo muito com a saúde dela. Então, eu preciso saber qual é o estado atual da pessoa, eu preciso saber qual é o estado real da pessoa. Então, eu faço um cálculo do IMC com ela, tá? Eu uso uma calculadora eletrônica que posteriormente eu vou compartilhar com você qual a calculadora que eu utilizo, tá? E eu passo para ela, então, qual é o IMC dela, eu faço também essa anotação, tá? Quando eu faço um atendimento online. E por que é importante eu saber interpretar também o que é um IMC, quais são os números de referência, de tanto a tanto é abaixo, de tanto a tanto é normal, e acima de tanto ela já representa sobrepeso, obesidade. Porque quando eu estou no atendimento presencial, eu me utilizo de uma balança de bioimpedância. E a balança de bioimpedância, ela me dá todas as informações dessa pessoa quando ela se pesa. Então, ela me dá peso, ela me dá percentual de gordura, percentual de músculo, ela me dá o IMC e ela me dá a taxa metabólica basal. Então, a partir de agora que eu faço atendimentos de coach, de bem-estar e emagrecimento, eu preciso começar a entender, eu preciso começar a saber interpretar esses valores dessa balança, tá? Então, na casa dela, ela se pesa com uma balança comum, tudo bem, não tem nenhum problema, mas quando ela vem para o atendimento presencial,
eu faço esse atendimento com a balança de bioimpedância, que eu vou mostrar para vocês também qual a balança que eu utilizo posteriormente, que é uma balança simples, tá? Com um investimento não muito alto, que você pode também ter aí, né, na sua casa ou no seu consultório, aí no seu espaço de atendimento, tá? É importante a gente começar a saber interpretar esses valores. Então, eu faço essa calculadora do IMC para ela, tá? E essa calculadora do IMC, ela vai me dar, sim, um peso ideal que aquela pessoa precisa ter, mas só quem pode me dizer qual é o peso ideal que ela quer chegar é ela mesma, tá? Então eu preciso respeitar isso. Por exemplo, ela está pesando atualmente 85 quilos e lá no IMC me falou que o peso ideal para ela é 60 quilos. Não sou eu que vou dizer para ela que ela deve pesar 60 quilos, tá? Eu posso indicar para ela e dizer, olha, aqui no IMC deu tanto de IMC, né? Realmente você tá com um pouquinho de sobrepeso, né? Sempre assim, de uma forma bem leve, né? De uma forma empática. Lembram-se da empatia? Lembra-se da empatia? Então, sempre de uma forma empática, tá? Mas somente ela pode me dizer qual é o seu estado desejado ideal, qual é o seu peso ideal. Até porque a pessoa, quando ela quer perder peso, geralmente ela já tem uma referência de quanto ela pesava há tanto tempo atrás. Então, hoje eu tô com 85, mas quando eu tava com 75, eu me sentia bem, eu me sentia, sabe, eu me sentia confiante, eu vestia minhas roupas, as roupas me serviam e eu me sentia bem. Então, é só ela que vai poder dizer qual é o seu peso ideal e eu vou precisar respeitar isso, tá? Aí, após a gente chegar nesses primeiros objetivos, a gente pode ir caminhando um pouco mais, refinando, né, os nossos resultados para a gente ter, claro, um MC. Todo mundo quer ter um MC saudável, a gente sabe que esse é um parâmetro internacional usado, né, para a gente avaliar o estado de saúde, né, nutricional das pessoas, mas a gente precisa também respeitar, né, o desejo do seu cliente, tá? Depois de fazer, então, o cálculo do IMC, eu vou fazer o cálculo da taxa metabólica basal. Muitas pessoas não sabem que mesmo em repouso, o nosso corpo faz queima de energia para se manter vivo, tá? Não sei se você já sabe disso. Se você ainda não sabe, é importante também conhecer a respeito da taxa metabólica basal, e é importante também a gente ensinar isso para o nosso cliente, tá? Muitas pessoas não sabem disso, elas acham que elas só vão ter queima calórica se elas se movimentarem muito durante o dia, se elas forem para academia e correrem muito, tá? Mas existe sim uma queima calórica que o nosso organismo utiliza só para se manter vivo, só para manter as funções vitais do seu organismo, e eu vou fazer também essa taxa metabólica basal. Por quê? Porque apesar de tudo que a gente vê na internet, de todos os métodos e fórmulas e pílulas milagrosas que se vende na internet, tantas dietas da moda, emagrecer ainda continua sendo uma continha de mais e menos. Ou seja, se eu comer a mais do que o meu corpo queima, eu vou acumular, né, no meu corpo em forma de tecido adiposo. Se eu queimar mais e ingerir menos, eu vou começar a perder esse tecido adiposo, né? Ou seja, eu vou começar a perder peso. Então, esse cálculo é para eu saber mais ou menos quanto a pessoa queima durante um dia, tá? Para eu saber, para eu investigar. Lembra que a gente não vai trabalhar com prescrição dietética, ou seja, eu não vou prescrever, né, uma alimentação para a pessoa, mas eu vou sim orientar a pessoa a fazer trocas inteligentes, tá? Orientar a pessoa a fazer escolhas mais saudáveis durante as suas refeições. Então, eu posso sim saber qual é a taxa metabólica basal dela, tá? Eu posso saber quanto ela queima por dia, tá? Para eu saber se o que ela tá errando, que ela não conseguiu ainda ter resultado, né? Se ela veio até você é porque ela tá insatisfeita, ela quer ter resultados, né? Então, eu vou fazer e eu vou mandar também posteriormente para você qual a calculadora também que eu uso para fazer esse cálculo da taxa metabólica basal, tá? Então, depois de coletar esses dados,
eu vou fazer um recordatório alimentar com a pessoa, tá? O que é um recordatório alimentar? É eu fazer com que ela me passe qual foram as últimas refeições que ela fez no dia anterior. Então, eu vou coletar essas informações. Então, fulana, me conte, como foi sua alimentação ontem? Como foi seu café da manhã? O que você comeu ontem? Tá? E eu vou anotando, no café da manhã eu comi tal coisa, com tal leite, com tal coisa, com tal pão, com tal fruta. E assim eu vou até ela me passar todas as refeições, né? Café da manhã, lanche, almoço, jantar, lanchinho da tarde, se ela belisca. Eu vou começar a entender qual o comportamento alimentar dela através desse recordatório alimentar. Depois que ela me passar o recordatório alimentar, eu vou fazer outros questionamentos. Lembra que eu vou conseguir transformar a alimentação dela quando eu souber qual é a realidade dela, tá? Não vai adiantar eu passar para ela que ela tem que comer tantas frutas vermelhas com tantos mirtilos, né? Orientar ela nesse sentido. Olha, não, as frutas vermelhas são maravilhosas, sendo que isso não faz parte da realidade dela, tá? Eu preciso entender qual é a realidade dela. Tá? Por exemplo, eu tenho uma cliente que não mora aqui no Brasil, ela está morando fora atualmente. E como é que eu vou indicar para ela quais são as escolhas mais saudáveis, quais trocas ela pode fazer, se eu não conhecer a realidade dela, né? Ou seja, se eu não conhecer qual é a disponibilidade de alimentos lá na região dela. Tá? Então é por isso que é muito importante eu fazer o recordatório alimentar e eu fazer também esses questionamentos, que são: então, quais são as gorduras que você utiliza nas preparações, né? Ou seja, que tipo de, se você utiliza azeite de oliva, ou se você usa óleo de soja, tal, se você usa manteiga ou margarina, eu vou começar a entender qual o comportamento dessa pessoa com a sua alimentação. Quais são os temperos utilizados nas preparações? Você come pão, né? O que você costuma passar no pão quando você come pão? Esse pão é branco, ele é integral? Você faz as refeições em que local? No trabalho, na casa, no restaurante? Com quem você faz as refeições? Geralmente você está sozinha, ou você está com seus colegas de trabalho, ou com a sua família. Quem prepara as refeições para você? É você mesma ou são terceiros que fazem essas refeições? A alimentação do final de semana, ela é muito diferente da alimentação da semana, né? Ela difere muito, tem alimentos muito calóricos, muito gordurosos. Como é? Qual a diferença, né? Se você pudesse descrever a diferença da alimentação da semana e do final de semana. E qual horário você tem maior apetite, né? Você come muito rápido, mastiga bem os alimentos. Tudo isso vai me dando informações para eu entender o comportamento alimentar da pessoa, tá? Quais são os alimentos indispensáveis para você? Ou seja, que a pessoa não vai conseguir ficar sem, tá? Mesmo que eu indique, mesmo que eu oriente, são alimentos para ela, são indispensáveis, tá? Ela não vive sem, ela ainda acredita que não consegue viver sem esses alimentos, tá? Você pratica exercício físico? Qual a modalidade? Quantas vezes na semana? Você já tentou outros métodos para perder peso? Se sim, quais? Bom, então, depois de todo esse questionamento, depois de todo o recordatório alimentar, eu vou ter traçado, né, um estado atual desse meu cliente e vou saber quais são os hábitos alimentares dela. Eu vou começar a entender ali se ela está indo para o caminho certo ou se ela está num caminho que automaticamente vai fazer com que ela não tenha os resultados desejados, tá? E aí é que eu vou, depois de todo esse questionário, depois de todo esse recordatório, é que eu vou entrar propriamente dito na minha ferramenta, que é resultados esperados. Então, nessa primeira sessão, eu vou traçar com ela quais são os resultados que ela espera obter quando ela chegar lá na última sessão, quando ela chegar ao final do processo. Então, vou fazer a primeira pergunta para ela, então, da ferramenta, né? Então, quais são os resultados que você espera atingir durante este processo de emagrecimento, durante este processo de coaching? Ela vai me dizer quais são os resultados, né? Geralmente, a pessoa vai me dizer, eu pretendo perder peso, eu quero perder tantos quilos, né? Por exemplo, eu quero perder 20 quilos, né? Como no exemplo que eu citei anteriormente. Quero perder 20 quilos porque eu quero me sentir bem, eu quero voltar a usar minhas roupas.
né? Ela vai discorrer um pouco a respeito dos seus objetivos, do porquê ela te procurou, do porquê ela tá ali, né? Eu vou precisar fazer essa investigação com ela ali naquele momento, tá? E depois eu preciso descobrir a sua verdadeira motivação, porque apesar de no primeiro momento a pessoa dizer isso, expressar isso através de números na balança, nem sempre é só aquilo que ela quer ver de resultado, aquilo não é o que realmente vai motivá-la a fazer essas mudanças, tá? Então eu preciso investigar um pouco mais, eu preciso entender qual a motivação. Por exemplo, eu tive já clientes que gostariam de perder peso, mas a motivação dela era engravidar, né? Era tentar engravidar, ela precisava perder peso, né? Por uma recomendação, né? Dos médicos que ela tinha ido, e ela tinha esse objetivo, né? Antes de engravidar, ela precisava perder um pouco de peso para não ter uma gravidez, uma gestação de risco. Então, ela tinha essa motivação. Outras clientes já me disseram que minha motivação é porque eu não estou me sentindo mais confortável, né? Quando eu estou no momento de intimidade, ou quando eu vou sair com o meu marido, né? A gente sai com outras pessoas, temos eventos sociais, eu não estou me sentindo bem, tá? Então eu preciso investigar o que está por trás ali, né? Qual é a verdadeira motivação, né? Do porquê que ela quer atingir esses resultados, porque simplesmente por ver um número na balança, né, muitas vezes não é motivo suficiente para promover as mudanças que ela vai precisar promover a partir de agora. Então eu vou perguntar, por que isso é importante para você? Por que emagrecer 20 quilos é importante para você? Lembra das perguntas abertas? Perguntas que me trazem possibilidades de respostas amplas, tá? Não de sim ou não, talvez, tá? Então aqui eu preciso explorar o maior número de possibilidades. Lembra da técnica e o que mais? Da pergunta coringa? E o que mais? Né? Então por que isso é importante para você? E o que mais? Quem vai ficar orgulhoso de você? Quais são as pessoas que vão sentir orgulho de te ver conquistando os seus objetivos, de quando você já estiver lá na frente, né, daqui 10 semanas, daqui tantos meses, e você tiver conquistado isso que você está querendo conquistar, né? Quem serão as pessoas que vão se sentir orgulhosas, como você vai se sentir, né? Como vai estar a sua autoestima nesse momento. Aqui é o momento de eu explorar bastante, de eu me utilizar de várias técnicas, tá? Ensaio mental, pergunta coringa, de repente metáforas, tá? Aqui é o momento de eu investigar, de eu trazer à tona. Quanto mais eu trouxer, mais motivos eu vou entender, né? Mais motivações eu vou trazer, motivações íntimas, motivações internas, tá? Que realmente vão fazer a pessoa fazer essas mudanças, promover essas mudanças, tá? Então, como você vai se sentir, né? Então, um pouquinho de ensaio mental também. E depois que eu tiver todas essas respostas, né? Que eu fizer a pergunta coringa, que eu tiver extraído ao máximo do meu cliente, eu vou fazer também mais um termo aqui que é de responsabilidade, né? Então, eu vou perguntar, e de quem que é a responsabilidade de chegar nesses objetivos, tá? De quem é a responsabilidade? E a pessoa provavelmente vai dizer que a responsabilidade é dela, tá? E aí eu vou fazer a pergunta com escala, então, de 0 a 10, né? Quanto é a sua responsabilidade, né? Se a gente fosse fazer uma escala, e aí ela vai me dar uma resposta. Por que eu preciso deixar claro que a responsabilidade é dela? Porque no processo de emagrecimento, a maioria das coisas ninguém vai poder fazer por você, né? Por experiência própria, quando eu me propus a perder peso e a me manter com o meu peso, eu sei exatamente o que eu precisei mudar, eu sei exatamente quais foram os sacrifícios que eu precisei fazer, tá? E que ninguém podia fazer por mim. Então, eu preciso mostrar para ela nesse momento que, olha, fulana, eu estou 100% comprometida em te guiar durante este processo. E você? O quanto você está comprometida?
em atingir os seus resultados, em cumprir com os nossos combinados, né? Porque aqui, nessa relação, dessa troca, dessa relação de parceria, é um caminho de mão dupla, né? Uma via de mão dupla. Então, eu preciso entender qual o meu percentual de responsabilidade nisso, que eu preciso ser uma profissional presente, que eu preciso estar sempre motivando, que eu preciso ter ferramentas assertivas, mas a pessoa também precisa estar consciente de que a responsabilidade de fazer o que precisa ser feito é também dela. Então, eu preciso fazer essa pergunta quando eu estiver já me dirigindo ali para o final da sessão. Então, de quem é a responsabilidade? Tá? Ela precisa se conscientizar de que a responsabilidade dos resultados também é dela, tá? Porque senão ela vai ficar ali só esperando de você, tá? Esperando que você traga um método mágico para ela, tá? E aqui o método é de muito trabalho mesmo, de degrau a degrau, de passo a passo, tá? E aí o termo também de comprometimento, né? Eu estou 100% comprometida. E você? Mais uma pergunta com escala, né? E você? De 0 a 10, quanto você se sente comprometida a dar os primeiros passos nessa semana em busca dos seus objetivos? E aí ela vai dar uma nota. E aí se ela der uma nota menor que 10, se ela te der uma nota 8, e por que é 8, né? O que falta para ser um 10? Aí a gente vai continuar investigando o que falta. O que mais, né? Por que falta? Às vezes a pessoa fala assim, falta eu me organizar um pouco mais, porque a minha vida é muito corrida. Certo, tudo bem. Então, a gente já sabe as questões que estão faltando. Então, chegou o momento da gente determinar quais são as nossas tarefas da semana. Então, para uma pessoa que está X%, né, com uma nota X comprometida, qual vai ser a sua pequena tarefa que você se compromete a fazer esta semana, que vai te levar em busca dos seus objetivos, que vai te aproximar ainda essa semana dos seus objetivos? Aí ela vai te dizer qual é a tarefa, que ela mesma vai se comprometer. Lembra que a gente não vai dar ordens, que a gente não vai apontar os defeitos, a gente vai fazer exatamente as perguntas certas, tá? Então, qual é a tarefa que você se compromete essa semana? Tem mais alguma tarefa? Tá? Como eu disse anteriormente, eu gosto sempre de trabalhar 3 tarefas para a pessoa. Pode ser que nessa primeira sessão ela queira se comprometer com uma tarefa só, pode ser que mais uma ela ache demais, tá? Você vai sentir ali naquele momento, tá? Mas quando ela se comprometer com uma, você vai perguntar, tem mais alguma tarefa que você poderia fazer? Tá? Geralmente, a pessoa no começo, ela precisa mudar várias coisas, né? Várias coisas, vários âmbitos da vida dela podem estar desalinhados com os objetivos, tá? E ali eu vou firmar esse compromisso, tá? Então, essa semana nós temos essa e essa tarefa, tá? Quanto você está comprometida, quanto de responsabilidade, vou reafirmar que eu acredito nela, vou reafirmar o meu patrocínio positivo, acredito muito em você, você é capaz, eu consegui, eu tenho certeza que você também consegue, tá? Vamos juntas nessa jornada. E assim é a nossa primeira sessão, tá? Espero que você tenha anotado, absorvido esses conhecimentos. Como eu disse no início da aula, essa é a terceira e última aula desse módulo introdutório, mas nós ainda temos muitos módulos ainda durante este curso. Vamos aprender ainda mais de 10 ferramentas para você aprender não somente a primeira sessão, mas você dar sequência, né, em pelo menos 10 sessões que você das ferramentas que você vai aprender. Temos ainda a questão da neurolinguística para abordar, temos ainda para entender quais são o papel das funções cerebrais no emagrecimento, as funções hormonais no emagrecimento. Temos aulas de ancoragem, temos muitas outras metáforas para entender, para aprender, para a gente poder aplicar durante todo o processo de coaching, tá? Ainda esta semana nós vamos abrir as matrículas para os próximos módulos, para o curso completo, para você ter acesso ao curso completo de coaching, que você possa se formar como uma profissional coach de emagrecimento, tá? Que eu possa
compartilhar com você tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu uso, todos os aplicativos, todas as calculadoras, todas as ferramentas, todos os documentos, as apostilas, e que para no final você tenha esse certificado de conclusão de curso e você possa já começar a atuar nesse ramo maravilhoso que é poder ajudar outras pessoas a conquistarem suas melhores versões, né? Ou seja, que a pessoa consiga ser a sua melhor versão, que ela consiga ter mais qualidade de vida, mais autoestima. Isso é muito prazeroso, tá? Poder transformar a vida de outras pessoas, tá? Saber que se deu certo comigo, eu tenho certeza que pode dar certo com outras pessoas, tá? Então, eu espero que você continue acompanhando ainda essa semana. Você que se inscreveu aqui no site, você que deixou aqui o seu e-mail, você vai receber em primeira mão, tá? O lançamento, né? A abertura dessa matrícula para os próximos módulos. Certo? Espero que você tenha aproveitado. Estou muito feliz com a sua presença aqui durante todas essas aulas, aqui nas transmissões ao vivo e também nas aulas gravadas, tá? Ainda essa semana, esta aula, para quem não conseguiu acompanhar ao vivo, também vai estar disponível. Ou se você também quiser rever esta aula, que ela é muito rica, né, em conteúdo, em conhecimento, você fique à vontade em rever e me mandar mensagem. Como eu disse, quero conhecer um pouco mais da sua história, saber um pouco mais das suas experiências. Certo? Nos vemos então nos próximos módulos, no curso completo. Até lá!